cantando, quase orando, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Foi o que aconteceu ontem lá em Porto Alegre. Foi um milagre. Esse moço aqui que eu trouxe ontem começou a atender o meu pedido. Começou a atender o meu pedido, cara. Porque ontem era para o Santos Futebol Clube ir para o vestiário com 5, 6-0, mas tranquilamente. O primeiro tempo do Internacional ele é simplesmente espetacular. Ele não é ótimo, não é fantástico. O Internacional não conseguiu fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto gol. Juan Pablo vô de empate, ele é um brincalhão. A escalação do Santos ontem é para ele ser demitido no intervalo. E ele errou no intervalo também. As modificações foram erradas. Ele deu uma baita numa sorte. O Santos achou um gol no segundo tempo. O Santos tem que comemorar muito esse ponto de ontem, porque era para voltar de Porto Alegre, como voltou em 2023, com 7-1 nas costas. 2 bolas na trave, Brazão saindo de forma arrojada. O Mike é um brincalhão. Palmeiras, muito obrigado, viu, Palmeiras, por ter liberado o Mike. O Mike é um ex-jogador em atividade. O Mike não pode jogar mais futebol. Ô, Mauro, hoje não tem menos, não. Hoje é para desabafar. O Mike e um Cone. O Cone é melhor. O Cone joga mais do que o Mike atrapalha o time. Como é que Juan Pablo vô de empate coloca na esquerda o Escobar para jogar com o Souza à disposição? Como é que ele desmonta um tridente de volantes que estava jogando bem para colocar o Vitor Hugo que não joga? Como é que ele vem na coletiva depois do jogo e corneta o Robinho? Vocês pediram o jogador, eu coloquei. Pô, mas a bola não chegou no primeiro tempo. O Vojvoda deu uma sorte danada ontem do Santos achar o gol e continuar vivo no Campeonato Brasileiro. Juan Pablo Vojvoda, a sua sorte é que eu não sou presidente do Santos, senão você, mesmo com empate, seria demitido ontem, depois do jogo. Se eu fosse presidente, a sua demissão teria sido no intervalo. O que você fez ontem não existe. Além de tudo, você é largo. Ô, Guido, Foi um batismo, né? Porque eu tava. Eu acompanhava de longe, eu acho que eu sempre queria, eu falei, cara, esse é o que a gente espera do Ricardinho ali. Né? Aparecer com o Papai Noel ali, do nada. E que é ele mesmo, né? Descer-lhe o sarrafo, Ricardinho, cara, um beijo, meu. Obrigado por esse batismo aí do Valeu, tamo junto, Guido. Bem-vindo, a gente vai estar junto hoje aí, no último lance, né? Vamos que vamos. Pra falar muito. Cara, mas é assim, gente, a gente tá vendo os lances, Vitor Lopes. Aliás, belíssimo moletom que é meu e deram pra você, hein? Que é isso? Você viu? Seguinte, cara. Gente, o primeiro tempo, eu contei isso na live do André, vou contar pra vocês. Ontem aqui em casa eu fiz um trato com as meninas, né? Com a minha esposa e com a Duda. Falei, olha, vocês vão pro quarto, por favor, as duas. Fechem a porta, tem televisão lá. Eu apaguei todas as luzes da casa. Tirei o som da televisão. Um abraço, acho que foi o Jader que narrou o jogo, né? Ontem, um abraço para ele. Eu tirei o som. Eu deixei tudo apagado, só a televisão ligada. E era uma reza atrás da outra, era um pedido atrás do outro. O primeiro tempo, acabei assim o primeiro tempo, porque só jogava para esse lado. Era só para um lado que o jogo acontecia, para o outro lado não acontecia absolutamente nada. E faz um milagre. Cara, o Santos um milagre ontem. O Santos trouxe o Internacional de vez para a briga. Obrigado, Mirassol. O Mirassol venceu o Ceará, que também está na briga. O Santos tem 3 jogos a fazer. Vitor Lopes, a tabela mais acessível é a tabela do Santos Futebol Clube. O Santos tem 3 jogos, 2 em casa. E dos 3 jogos com 2 times que já estão rebaixados. Vitor Lopes, publicamente eu vou te dizer o seguinte, eu falei isso ontem, o senhor não prestou muita atenção, mas eu vou falar. Se o Santos cair, eu vou lhe pagar a viagem que nós apostamos para o exterior. Se o Santos não cair, o senhor está liberado. É uma promessa que eu estou fazendo aqui. O senhor não precisa pagar a minha viagem, ok? Tá. Porque você entende que é uma obrigação, né, ô Ricardo Martins? Uma cara, obrigação diante da tabela, agora, né? Cara, gente, o Santos tem o Sport em casa, o Juventude, que vai estar rebaixado fora, e o Cruzeiro, que vai vir para cá, só pensando no jogo da quarta-feira, a primeira semifinal contra o Corinthians. O que mais me preocupa em tudo isso é que o Santos só depende dele, tá? Por mais que você olhe a classificação agora, se o Santos fizer as 3 vitórias, o Santos faz 47 pontos. Com 47 pontos, você não cai. Não cai. Então, o Santos só depende dele. Isso é o que mais me preocupa neste momento.
Agora tem uma coisa que para muita gente pode ser, para mim é extremamente importante. O Santos terá o seu camisa 10, o Santos terá o Neymar Júnior contra o Sport. Lembrando que o Neymar está como carne no açougue. Ele está pendurado com 2 cartões amarelos. E aí, Guido, você concorda com o Ricardo Martins nesse sentido de demissão? Foi para tudo isso mesmo ou não? Porque assim, a gente tem 3 rodadas só restando, trocar o técnico agora, não sei o que de repente pode ter de impacto. Enfim, mas que foi um resultado bom para o Santos, acho que todo mundo concorda. Não vai trocar, tá? Informação, tá, Guido? Não vai trocar o treinador. Eu trocaria, mas o Santos não vai trocar. Né, porque a análise que eu faria, ela talvez seja um pouquinho menos passional ali no... Imagina. Mas é porque eu entendo quando o Ricardinho fala assim É porque é isso, né? Chegou no momento que são só 3 rodadas. E aí, se a gente olhar, como a gente está falando aqui, o caminho, ele em tese eu não digo nem possível, ele é provável, né? De você conseguir esses resultados. Não é nada que tem que depender de resultados ali e tal. Mas eu acho que a volta do Neymar, assim, e os 3 próximos jogos, né, não serem esses jogos no papel tão difíceis, eu acho que o Santos vai conseguir escapar. Talvez o pior já passou, né, o Marcelo Becker, para esse Santos, né? Eu acho que ontem não perder era muito importante para segurar o Inter, trazer mais para muito perto da briga. E o Inter, é muito preocupante a situação do Inter, porque assim, é um psicológico de paçoca do Inter. Depois estava jogando muito bem até tomar o gol do Santos. E depois murchou num grau muito preocupante mesmo, por o que resta de campeonato. A tabela do Santos é ótima, assim, o pontinho pode fazer diferença, depois a gente vai ver o tanto que um ponto faz diferença, eu acho que vai fazer para todo mundo. E trouxe mais um para a briga. A tabela do Santos é perfeita. É o Cruzeiro na última rodada pensando em Copa do Brasil, muito provavelmente poupando titulares com Gabigol como centroavante. Não sei qual que vai ser a motivação do Gabigol na última rodada do campeonato, podendo rebaixar o Santos. Evidentemente, eu não quero deixar entender que o cara vai jogar de sacanagem com o clube dele por conta do clube do coração. Mas assim, muito motivado, ele e os outros não vão estar, porque não vai ter uma Copa do Brasil depois. A tabela é ótima, acho que o Santos não vai cair. Eu nunca achava que o Santos ia cair. Sim. Para mim, o problema maior seria psicológico. Tinha que ganhar do Palmeiras, pegou o Palmeiras num ótimo momento e ontem se perde, se fica lá embaixo, mais uma rodada, 2 pontos do Vitória e tal. Psicologicamente, aí sim poderia fazer mal. Eu acho que o empate traz psicologicamente o Santos bem pra briga. Pô, as últimas 3 rodadas, vitória no Palmeiras, empate com o Mirassol, empate com o Internacional, o Santos fez 2 pontos aí contra Inter e Mirassol, que talvez não tivesse esses 2 pontos na conta. Talvez fosse Palmeiras e depois Sport, por lá 2 rodadas. Esses 2 pontos acho que vão fazer diferença. E aí, Mauro Betti, porque assim, talvez olhando em termos de desempenho, eu acho que o Vitória está jogando mais que o Santos. O Vitória está jogando mais que o Santos. Mas, ao mesmo tempo, é uma tabela mais difícil. Então acaba aquilo que eu falei, né? Acho que para o Santos fica o mais difícil já passou. O pacote, aquela coisa, não, você para ser campeão precisa, aquela tese guardiolista que eu acho interessante, das primeiras 8 rodadas e tal. Ou não, você precisa ganhar dos times de cima, não perder pontos. O importante no final das contas, que a gente nem as faz, é aquela bobagem também. Se o campeonato terminasse agora, 10 minutos do primeiro jogo do campeonato, né? Ou se o campeonato começasse agora, o Atlético Paranaense seria campeão pela ordem alfabética, tá todo mundo com 0. Quando termina a rodada, na terceira rodada, e vamos agora à classificação. Pra quê? Então, 3 rodadas. Exato. Então, assim, então a gente comete as bobagens terríveis e tal, enfim. E agora também a demonização dos matemáticos. O Palmeiras estava com 70%, agora tem menos gente. A cada gol, às vezes, muda. E você tem que entender os critérios de matemática, que nem os matemáticos entendem. Eu não acredito na matemática. No futebol não mesmo, ainda mais no futebol brasileiro, né? Aliás, no mundo parece que não acredita mais em ciência, né? Inclusive de queima de metais, mas vamos deixar isso de lado. Vamos, né? Senão a gente vai soldar outras coisas aqui. Mas voltar em relação a isso, e nessa fase do campeonato para o Santos, não importa o desempenho, importa o que aconteceu ontem, aquilo que muito bem orou o Ricardinho, muito bem comentou de novo o nosso Martins. Pô, o primeiro tempo, eu estava num evento, agradecer muito ao querido Servilho, neto de craque, filho de craque, também um craque, um amigo querido, fez uma homenagem bacana lá em Guarulhos, e o dono do estabelecimento, com samba, aliás, maravilhoso, era santista. E aí a gente botaram no telão, estamos te ouvindo, Ricardinho, microfone aberto, diria o grande Fiore Gilhote. Ele botou no telão a imagem do jogo do Santos, aquele massacre, ele mandou tirar, porque
Tava acabando com o astral da festa. Uma porradaria lá e tal. E tava gente, o Aguinaldo Moreira, o goleiro do Santos nos anos... Quando o Pelé fez o 10º gol, tava lá, muito santista, e quem não era santista também, deixa quieto o jogo e tal. E o resultado final é um espetáculo, né, pela circunstância. E tá bom demais, a tabela ajuda. Mas que o Santos fez uma força desgraçada para ser rebaixado, isso ninguém duvida. Ô, E não vai Ricardinho, ser. você falou sobre as alterações, que o Vojvoda mexeu mal, que não sei o quê. Pô, A escalação já foi uma porcaria. Hã? A escalação já foi toda ela Então, errada. mas Desculpa, Vitor. aonde que ele errou? Errado. Porque assim, pediram o Robinho titular, o Robinho titular. Aí o Robinho recebeu quantas bolas no primeiro tempo? Ah, mas o time inteiro do Santos não jogou nada, né? Não, mas porque a escalação foi errada. Você não pode ter hoje Mike e Igor Vinícius, que não é nada disso também, tá? E o Mike começar jogando. Você não pode ter hoje Escobar e Souza e o Escobar começar jogando. Você não pode sacar um jogador que não joga há muito tempo. A última vez que ele tinha jogado, eu tinha 15 anos, eu tenho 52, o Tassiano, que nem relacionado era, aparece como titular do time. Você não pode mudar algo que tem dado resultado, os 3 volantes, e aí tirar um dos volantes e colocar o Vitor Hugo para jogar. E no intervalo, você não pode tirar o Zé Rafael como ele tirou. Ele errou em tirar o Zé Rafael. Você não pode vir para a coletiva e, na primeira resposta, queimar o Robinho, como ele fez. Então, até de gestão, seu Juan Pablo Vojvoda está muito mal. O seu Juan Pablo Vojvoda chegou ao 8º empate ontem, comandando o Santos. Então o nome dele mudou. Não é mais Juan Pablo Vojvoda, é Juan Pablo Vô de empate. Só que nos 3 próximos jogos, ele tem que deixar de ser covarde como treinador e ter coragem. O Santos precisa ganhar. O Santos precisa de 3 pontos. O empate não serve. Mas Pode servir com 2 vitórias e um empate. Mas aí eu Só te que pergunto. contra o Sport tem que ter coragem. Ontem, seu Vitor Lopes, desculpa, ele tinha que ter coragem. Ele não teve coragem. Ele colocou o Santos para defender. E no primeiro tempo foi um massacre da Serra Elétrica. Mas um pontinho não é bom? Não é um cenário positivo, tendo em vista que agora tem jogos em casa, Ricardo Martins? Uma dessa, a estratégia foi justamente voltar com empate. Mas não era para voltar com empate, Vitor Lopes. Ué, se você pode tempo, decidir cara, o campeonato dentro da sua casa... Não, nós estamos falando do jogo de ontem. Ontem ele escalou errado, a estratégia que ele usou foi errada, as modificações foram erradas e Deus iluminou o Santos ontem. Vitor Lopes, você viu o jogo. Eu sei que você viu o jogo, você acabou ligado, eu te conheço. Eu te conheço. Era para terminar o primeiro tempo com 5-6-0, cara. Era. O Santos no primeiro tempo não deu um chute no gol. Se no lugar do Rossi ontem tivesse Rocher. uma cadeira, se tivesse Um Papai Noel com olho se tivesse tivesse o Rocher mesmo. É isso? O Fantasminha na Série B lá ia ter o mesmo trabalho que o Rocher teve. Nenhum. O Santos não passou no meio de campo, cara. O Santos não jogou, ele fez tudo errado. E deu sorte. Pelo menos na coletiva ele disse o seguinte: eu fiz errado e aprendi com os erros. Eu espero que ele tenha aprendido mesmo.